Bem-vindo ao Diálogos, Pense e Proteste, eu sou o Deco e aqui nesse vídeo a gente vai estar finalmente falando sobre as diferenças entre a esquerda e a direita. Antes de começar, eu queria mostrar um vídeo que eu acho que ele mostra bem por que eu acho que é tão importante a gente discutir sobre o assunto e também mostrar um pouco do caos que essa discussão, que não era para ser tão complicada e não era para ser tão polarizada, ela tomou. Vamos dar então uma olhada nesse vídeo. Vai pra Venezuela, vai comer cachorro lá em Cuba, vai lá se alimentar de cachorro, vá merda, eu tô de saco cheio de você, chupa, aguenta que é Bolsonaro até 2026, é Bolsonaro presidente do Brasil, seu socialista de iPhone, vá merda, vá pariu, enfia a máscara no seu vai no bagaço desgraçado. Eu acho que esse vídeo ele escancara muito bem um estereótipo que existe dentro da esquerda, de que todas as pessoas da esquerda são socialistas e têm um iPhone e idolatram Cuba ou a Venezuela. Ele também escancara outro estereótipo de que toda pessoa que vota no Bolsonaro, que é de direita, é assim. Isso nos leva a dois pontos bem importantes que a gente vai estar trabalhando aqui no canal, que é o que realmente é esquerda e direita, qual o significado dessa discussão hoje e como que a gente chegou nesse nível de agressividade. E não tem resposta fácil para questões complexas. Antes de tudo, eu queria reforçar nesse vídeo o compromisso desse canal da gente poder discutir sobre os assuntos da política atual de uma forma madura. Então, para isso, como esse é um vídeo educativo, eu vou me esforçar para não usar termos pejorativos e poder expressar as ideias da esquerda e da direita como termos técnicos, então que ajudam a gente a entender a dinâmica e a discussão política atual. E também reforçando, eu não acredito na neutralidade política, mas eu também acredito que para que a discussão política ela seja rica, ela precisa ter um mínimo de conhecimento, e aqui o que a gente está propondo é a gente poder nivelar o conhecimento para depois poder discutir mais profundamente sobre as coisas. Enfim, começando, a primeira coisa que eu acho que é super importante a gente entender é que existem muitas direitas e muitas esquerdas, e que o nosso sistema, a democracia, como a gente conhece hoje no Brasil e em vários países do mundo, elas permitem essa pluralidade de ideias. E também quando a gente fala de esquerda e direita, a gente entende que esses termos eles são relativos. Então eles são esquerda a direita em relação a quê? Então, por exemplo, se a gente pega um partido de esquerda como o PSOL e um partido de centro-esquerda como o PDT, eles possuem diferenças, mas eles também possuem mais similaridades. Então é possível que, para algumas coisas, eles tenham ideias parecidas e consigam fazer uma aliança, mas tem casos também que não vai dar certo isso. Mas é mais esperado que esse partido de esquerda tenha mais pontos parecidos com o partido de centro-esquerda do que, por exemplo, com o partido de direita ou de extrema-direita. Então, esquerda e direita, eles ajudam a gente a entender não só um pouco dos ideais de cada um dos partidos, de cada um dos políticos, mas também quem são seus possíveis aliados e provavelmente quem são seus principais oponentes ou opositores. Nesse vídeo a gente não vai aprofundar nos critérios que diferenciam moderados de extremistas, mas a ideia é que a gente possa trazer o básico que a gente precisa entender para diferenciar o que une a esquerda, o que une a direita, o que diferencia esses dois. Para poder entender essas diferenças, vamos pegar um exemplo bem prático e poder analisar esses dois problemas numa ótica mais à esquerda e numa ótica mais à direita. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo e muitas vezes eu vi a triste cena de ver uma pessoa procurando comida numa lata de lixo para poder se alimentar. Agora, na sua opinião, quem que deveria resolver esse problema? As pessoas ou o Estado? A iniciativa pública ou a iniciativa privada? Então, começando pelo pensamento de direita, duas palavras que orientam muito o seu discurso, as suas ideias, são liberdade e indivíduo. Como que surgiu esse problema? Você provavelmente conhece alguém que se deu muito mal na vida ou que foi muito maltratado pela vida. Só que essa pessoa que você conhece, ela chegou no ponto de precisar revirar o lixo para procurar por comida?
Então, partindo dessa ótica da liberdade, essa pessoa, ela provavelmente, para chegar nesse ponto, ela foi acumulando uma série de decisões erradas na vida, como administrar mal o próprio dinheiro, não procurar lugares de apoio ou pessoas que a ajudassem, não conseguir se manter trabalhando, até chegar nesse ponto de pobreza. E acho que principalmente essa questão da família tem um papel importante, porque a família, ela representa o nosso principal ambiente da vida privada. E depois de ainda a gente entender o problema, qual que vai ser a solução? Ainda enfatizando essa questão da liberdade e do indivíduo, é importante entender que todo indivíduo é diferente entre si e não tem como a gente manipular a vida das pessoas para que elas tomem decisões certas baseado nos nossos próprios valores. Então, como a gente não tem como controlar a vida das pessoas, é inevitável que a sociedade ela seja minimamente desigual, no sentido que existem pessoas que vão se esforçar mais, que vão trabalhar mais, que vão se dedicar mais a poder viver uma vida mais confortável ou menos confortável. E essa lógica do esforço que leva algumas pessoas a terem sucesso e outras pessoas a não terem sucesso é uma lógica muito importante dentro da direita, que é a meritocracia. E a assistência a esse indivíduo ela vai vir por duas formas principais, que é a ajuda do setor privado e também a caridade. Pela iniciativa privada, pela lógica de mercado, uma das principais coisas que vai fazer essa pessoa poder mudar de vida é ter um trabalho, é ter um emprego. E qualquer medida que não resolva esse problema do emprego, da geração de renda, vai ser uma medida paliativa e não vai resolver completamente o problema. Até porque, se todas as pessoas do país tivessem um bom trabalho e pudessem receber um salário, possivelmente muitos dos problemas sociais iam estar resolvidos. E como que, na lógica da direita, o setor empresarial, a iniciativa privada é a grande geradora de empregos, eles vão estar exercendo um papel essencial para resolver os problemas da sociedade. Quando a gente fala da caridade, a ideia é de que a política, o Estado, não deve ficar resolvendo esse tipo de problema, mas que quem precisa ajudar essa pessoa é a sua família, são ONGs que têm esse amor pelas pessoas, igrejas e o grupo de apoio desse indivíduo. É uma lógica que vai dizer que se a gente vive numa sociedade em que as pessoas olham para alguém comendo lixo e não faz nada para mudar e fica pedindo ajuda do Estado em vez de ir lá e resolver, o problema não é da política, o problema é da gente. Você precisa ser a mudança que você quer ver. Nessa lógica, a política vai resolver outros tipos de problema, como relacionado a economia, segurança e infraestrutura. Os outros problemas vão ser resolvidos principalmente pelo ambiente favorável aos empreendimentos que geram trabalho, que geram renda, e a lógica da caridade. Fechado o pensamento de direita, vamos tentar pensar também na origem desse problema e nas soluções agora de uma ótica de esquerda. De onde surgiu esse problema? Agora vamos tentar analisar esse mesmo problema numa ótica da esquerda. Então, as esquerdas, como que elas vão entender as origens desse problema e as suas soluções? E se as palavras que orientaram o discurso da direita foram liberdade e indivíduo, as da esquerda vão ser igualdade e sociedade. Então, de onde surgiram esses problemas? De uma sociedade desigual e injusta que vai gerar oportunidade para alguns, que geralmente são os ricos, e não para outros, que são os pobres. Como que isso se aplica? Então, essa pessoa pobre, para sair dessa situação, ela precisa de um bom trabalho. Para ter um bom trabalho, você vai precisar ter uma boa faculdade. E aí a gente já vê a primeira desigualdade de oportunidades, que as boas faculdades, elas são muito mais acessíveis para as pessoas ricas do que para as pessoas pobres. E para ter uma boa faculdade, você precisa ter completado o ensino médio. Só que dentro das famílias pobres, uma coisa que é muito comum é que os adolescentes eles precisem trabalhar de alguma forma, meio período ou integral, para poder contribuir na renda da família. Se for meio período, já começa a ficar muito difícil de poder ser um bom aluno, tirar boas notas, estudar. E se for integral, a chance das pessoas saírem da escola e não terminar o ensino médio, ela é muito grande. E aí, se você larga a escola, a chance de você entrar numa faculdade, ela diminui muito, e de conseguir um bom emprego também diminui muito. E também, para você poder estudar e trabalhar, você precisa estar vivo. Só que os índices de violência entre essas pessoas pobres, elas são muito maiores. Então existe uma questão de violência, existe uma questão de saúde, existe uma questão de educação e também de assistência. Então vai existir uma questão de trabalho, uma de educação, uma de saúde, uma de renda,
e às vezes também até transporte, desigualdade de oportunidades. E todos esses vários problemas, eles caracterizam um problema que ele é estrutural, ou seja, a sociedade ela está desenhada de tal forma para poder manter os problemas da sociedade, fazendo com que os pobres continuem sendo pobres e que os ricos continuem sendo ricos. Então, e aí, se meritocracia era um dos jargões da direita, esse problema estrutural vai ser um dos grandes jargões da esquerda. Entendido o problema, como que vai ser pensada a solução dele? E como que as esquerdas vão tentar resolver esses problemas? Através de mudanças estruturais que só vão poder ser feitas através de uma forte atuação política estatal. E aqui acho que vale a pena falar que existe uma diferença bem significativa entre a esquerda mais moderada e a esquerda mais radical. A esquerda mais moderada, ela vai falar sobre o oferecimento de um estado de bem-estar que vai produzir educação, saúde, assistência, transporte público de qualidade, de forma a poder igualar as oportunidades, poder combater as injustiças dessa sociedade estruturalmente injusta. A esquerda mais radical, ela também vai defender essas coisas, só que com uma ênfase maior no combate das desigualdades sistemáticas. Então, por exemplo, que vai ser impossível a gente poder viver num país que tem meia dúzia de bilionários e milhões de miseráveis. De qualquer jeito, o que vai unir esses dois lados vai ser essa visão estrutural da sociedade, a luta pela igualdade e uma forte atuação do Estado. Enfim, espero que esses termos tenham ficado claros, que esse vídeo seja útil. Eu também queria deixar a recomendação de poder assistir alguns vídeos antigos, principalmente sobre democracia, porque eles vão poder aprofundar bastante nesse tema e vão ser bem importantes para a gente poder entender os próximos vídeos. Deixa no seu comentário aqui ou no Instagram sugestões. Esse é um tema que eu gosto bastante e que eu acho super importante para a gente poder desmistificar muita coisa e poder promover um debate de qualidade, além de ser um assunto super interessante de ser discutido intelectualmente, também com amigos, e poder pensar sobre como você enxerga o mundo e como que as pessoas ao seu redor também fazem isso. E poder discutir essas coisas de uma forma saudável, profunda, intelectual, é uma coisa muito prazerosa e que eu acredito que tem faltado muito dentro da nossa sociedade ou das nossas pessoas. E não tem resposta fácil para questões complexas.